Existe uma estrada na Romênia, onde o tempo não funciona direito. Relógios param, baterias de celular drenam em segundos, e pessoas que passam por lá relatam algo impossível. Rejuvenescem. Não é metáfora. São mudanças físicas. Cabelos brancos voltando a ter cor. Rugas desaparecendo. Dores crônicas sumindo. Como se o corpo estivesse revertendo idade. A estrada se chama Oiabaciu. E por décadas, cientistas tentam entender o que acontece lá. Anomalias gravitacionais. Distorções no campo magnético. E algo que parece dobrar a própria estrutura do espaço-tempo. Mas aqui está o mais perturbador. Pessoas que ficam tempo demais não voltam. Simplesmente desaparecem. E quando são encontradas, não lembram de nada. Estão anos mais jovens. O governo romeno proibiu acesso. Cercou a área. E até hoje, investiga em segredo. Vamos expor o que acontece nessa estrada. Porque o que você vai descobrir vai desafiar tudo que você sabe sobre tempo. Oiabaciu fica perto de Cluj-Napoca, na Romênia. Mas não é exatamente uma estrada. É floresta com trilha de terra que corta pelo meio. E nessa trilha, o tempo age de forma estranha. Primeiro relato documentado foi em 1968. Biólogo Alexandru Sift estava pesquisando vegetação da floresta e tirou foto de área específica. Quando revelou o filme, havia objeto voador luminoso na imagem, mas ele não viu nada quando tirou a foto. O objeto só apareceu depois. E mais estranho, quando voltou ao local dias depois, encontrou área circular, completamente sem vegetação. Solo queimado, como se algo tivesse pousado ali. Mas o que realmente chamou atenção foi o relógio dele. Havia parado exatamente no momento em que entrou na floresta. E quando saiu, reiniciou. Mas estava atrasado. Ele perdeu 3 horas que não conseguia explicar. Nos anos 70, relatos começaram a se acumular. Pessoas entrando na floresta e saindo horas depois, sem perceber que tempo passou. Ou o oposto. Sentindo que passaram horas, mas foram apenas minutos. Caso mais documentado. Shepherd local, chamado Emil Barnia, entrou na floresta, procurando ovelhas. Ficou perdido por 5 horas. Segundo ele. Mas quando voltou, familiares disseram que foram apenas 40 minutos. E ele estava diferente. Fisicamente, mais jovem. Cabelos que estavam grisalhos tinham voltado a ter cor natural. Rugas no rosto menos profundas. Ele foi examinado por médico local. E confirmado. Marcadores biológicos indicavam que o corpo estava biologicamente mais jovem que há semanas. Impossível medicamente. Emil entrou em pânico. Achava que estava morrendo. Ou enlouquecendo. Recusou-se a falar sobre o que viu na floresta. E morreu 3 anos depois. Causa: ataque cardíaco. Mas a autópsia revelou algo estranho. Órgãos internos apresentavam idade biológica de pessoa 20 anos mais jovem. 80 cientistas começaram a investigar seriamente e descobriram anomalias. Primeira, campo magnético extremamente irregular. Pontos onde bússolas giram descontroladamente e áreas onde campo magnético é 3 vezes mais forte que normal. Segunda, radiação. O nuclear. Mas radiação eletromagnética em frequências incomuns, concentrada em área circular específica, sempre no mesmo lugar. Terceira, árvores deformadas. Em área central da floresta, árvores crescem tortas, troncos curvados em ângulos impossíveis, como se gravidade estivesse alterada. Quarta, zona de silêncio. Área onde sons não se propagam normalmente. Você pode gritar e a pessoa a 5 metros não ouve claramente, como se som fosse absorvido. E quinta, a mais perturbadora, distorção temporal mensurável. Relógios atômicos levados para a área central apresentam desaceleração, milissegundos por hora, mas mensurável.
Isso não deveria ser possível sem campo gravitacional extremamente intenso, tipo buraco negro, mas não há fonte visível dessa gravidade. Teoria número 1. Anomalia geológica. Depósitos minerais raros sob a floresta criando campo magnético e gravitacional em comum. Problema: scanners geológicos não detectaram nada especial. Rochas são normais. Não há metais em concentração suficiente para explicar. Teoria número 2. Vórtice temporal natural. Rasgadura no espaço-tempo causada por fatores desconhecidos. E nesse vórtice, tempo flui diferente. Física teórica permite isso. Buracos de minhoca. Curvas fechadas semelhantes ao tempo, mas nunca foram observados naturalmente. E exigiriam energia absurda. A menos que algo esteja gerando essa energia. Algo sob a floresta. Teoria número 3. Experimento esquecido. Durante a Guerra Fria, havia laboratórios secretos em toda a Europa Oriental. E Romênia era aliada soviética. E se havia experimento com manipulação temporal, algo que deu errado. Criou anomalia permanente e foi abandonado. Há rumores de túneis sob Oiabacio, estruturas de concreto seladas. Ninguém sabe o que tem lá. Teoria número 4. Portal. Abertura para outra dimensão ou tempo. E quando pessoas entram na área afetada, atravessam parcialmente e voltam alteradas. Isso explicaria rejuvenescimento. Se atravessaram para a dimensão onde tempo corre ao contrário e voltaram. Agora vamos aos casos mais recentes. Por que continuam acontecendo? Turista alemão Peter Hoffmann visitou a floresta apesar de avisos. Entrou na área central, com câmera digital. Filmou por 20 minutos. Quando saiu, bateria da câmera estava morta, completamente drenada. Mas conseguiram recuperar parte da filmagem. E mostra algo bizarro. A gravação tem 47 minutos. Mas Peter jurou que filmou apenas 20 na filmagem. Há momentos onde a imagem distorce, como se o espaço estivesse dobrando. E no final, há frames mostrando figura humanoide. Mas não está clara. Parece feita de luz ou sombra. Impossível dizer. Peter nunca mais voltou, mas enviou e-mails para pesquisadores, dizendo que sente que está fora de sincronia com o tempo, que às vezes pula segundos, ou experimenta momento 2 vezes. Grupo de estudantes de física visitou com equipamento de medição e confirmaram a área de aproximadamente 300 metros, onde tempo realmente passa mais devagar. Diferença mínima milissegundos, mas consistente e mensurável. E no centro dessa área, há círculo de 30 metros, onde vegetação não cresce. Solo foi analisado. Não há toxinas. Não há radiação prejudicial. Simplesmente, plantas não crescem. Como se algo impedisse vida de se desenvolver ali. Ou como se tempo ali estivesse completamente parado. Pesquisadora romena, Dr. Diana Pascu, passou 3 dias estudando a floresta e relatou experiências perturbadoras, perda de noção temporal, dificuldade de lembrar quanto tempo passou e sensação opressiva de ser observada. E na última noite, acordou fora da tenda, no centro da área, sem vegetação, sem lembrar como chegou lá, quando voltou análises médicas, mostraram algo inexplicável. Seus telômeros estavam mais longos. Telômeros são marcadores de envelhecimento celular. Encurtam com a idade. Mas os dela estavam mais longos que em exames anteriores. Biologicamente ela tinha rejuvenescido aproximadamente 6 meses. Ela ficou aterrorizada. Recusou-se a voltar. E até hoje, evita falar sobre o que realmente aconteceu lá. Caso mais documentado recentemente, casal de turistas entrou na floresta. Marido tinha 52 anos. Cabelos completamente brancos. Artrite severa nas mãos. Ficaram na área por aproximadamente 2 horas. E quando saíram, marido estava visivelmente diferente. Cabelos tinham mecas castanhas. Dor nas mãos tinha desaparecido. Voltaram a Cluj-Napoca. E
Procuraram médico. Exames confirmaram. Marcadores biológicos indicavam rejuvenescimento de aproximadamente 2 anos. Eles tentaram voltar. Queriam entender, mas foram impedidos por autoridades. A área havia sido fechada desde 2020. Acesso a Arroio Batu é oficialmente restrito. Governo romeno cercou a área central. Guardas patrulham e expedições científicas precisam de autorização especial. Por quê? Oficialmente, para proteção ambiental e segurança pública. Mas há relatos de militares instalando equipamento na floresta, sensores, câmeras e algo que parece estação de monitoramento permanente. O que estão monitorando? O que descobriram que não podem divulgar? Agora vamos à explicação científica mais aceita. E é perturbadora. Físicos teóricos propõem que Arroio Batu pode estar sobre anomalia gravitacional profunda. Não na superfície, mas quilômetros abaixo. Algo massivo, denso, criando distorção no espaço-tempo, que se manifesta na superfície. O que seria massivo e denso o suficiente? Núcleo de estrela de nêutrons, fragmento de matéria exótica, ou algo que física atual não consegue explicar. E essa anomalia não apenas distorce espaço, distorce tempo, criando bolha temporal onde tempo corre em velocidade diferente. Se isso for verdade, significa que tempo não é constante, que pode ser manipulado por condições físicas específicas, e se podemos medir isso em Arroio Batu, significa que pode haver outros lugares, outros pontos no planeta onde tempo não funciona normalmente. De fato, há Triângulo das Bermudas, Triângulo do Dragão no Japão, áreas onde fenômenos temporais foram relatados. E se todos esses lugares estão conectados, se são manifestações de algo maior? Teoria mais radical. A Terra tem pontos de ancoragem temporal, locais onde o tecido do espaço-tempo está mais fino. E nesses pontos, tempo pode fluir diferente. E civilizações antigas sabiam disso. Construíram monumentos nesses locais. Pirâmides, Stonehenge, Machu Picchu, todos em pontos com anomalias gravitacionais mensuráveis. Será que usavam essas anomalias para viagem temporal, para rejuvenescimento, para algo que perdemos conhecimento? Arroio Batu pode ser um desses pontos, não construído, mas natural. E pessoas que entram lá estão acessando algo que não deveríamos poder acessar ainda. O rejuvenescimento não é efeito colateral. É consequência direta de exposição a tempo revertido. Corpo literalmente volta para estado anterior. Mas há limite. Ficar tempo demais resulta em desaparecimento, porque você reverte tanto que deixa de existir, ou atravessa completamente para outra linha temporal e nunca volta. Isso explicaria os desaparecimentos não resolvidos.